Olá, você está no canal Os Federais do Ensino, Papo de Trânsito, e o papo de hoje é sobre a forma correta de se posicionar para virar à esquerda. Sabe aquela viradinha à esquerda que a gente faz todo dia? Parece a coisa mais simples do mundo, né? Quase automático. Mas olha, por trás dessa simplicidade toda tem um detalhe. Um detalhe crucial que, se a gente ignorar, pode causar acidente e até render uma multa. Então vamos entender de uma vez por todas qual é o jeito certo de fazer essa conversão direitinho como manda a lei. Ok, vamos direto ao ponto aqui. O grande segredo para fazer uma conversão à esquerda certinha e segura não tá, na verdade, na hora que você vira o volante. Não, não. Tá no que você faz antes disso. O Código de Trânsito brasileiro, ele é super claro. Tudo, absolutamente tudo, começa com o jeito que você posiciona o carro com antecedência. Tá, mas o que significa na prática esse tal de aproximar-se do eixo? É mais simples do que parece, olha só. Se você está numa rua de mão dupla, o certo é colar o carro o máximo possível naquela linha do meio, sabe? A que divide os carros que vêm e que vão. Agora, se a rua for de mão única, aí você tem que ir lá para o cantinho esquerdo. A lógica é bem clara, né? É para todo mundo entender o que você vai fazer e, claro, para não fechar ninguém que está vindo atrás. E só para não ter dúvida nenhuma, quando a lei fala em faixa de trânsito, ela está falando daqueles corredores na rua. Não importa se tem a linha pintada no chão ou não, viu? Se cabe um carro ali, pronto, já é considerado uma faixa. Beleza. Agora que a gente já sabe a regra, vamos falar do que acontece quando ela não é seguida. Pois é, esse erro, que é super comum, de não se posicionar direito, ele tem nome, tem código e, claro, tem consequências bem definidas. Isso mesmo, o erro tem nome e número. Se você não for para a faixa da esquerda com antecedência antes de virar, você está cometendo a infração de código 58511. É um código bem específico para essa manobra errada. E olha, as consequências não são brincadeira, não. A infração é considerada de natureza média. Isso significa o quê? Multa no bolso e, talvez o que mais dói, 4 pontos na CNH. Pelo menos não tem medida administrativa, tipo guinchar o carro, mas só a multa e os pontos já são um baita problema, né? O texto da lei, lá no artigo 197, não deixa nenhuma margem para dúvida. A palavra mágica aqui é antecedência. Presta atenção, não é uma sugestão, é uma ordem. Aquela mania de mudar de faixa em cima da hora, já ali no cruzamento, isso está errado e coloca todo mundo em risco. Ou seja, traduzindo do juridiquês para o nosso bom e velho português, a regra de ouro é uma só: planejamento. Vai virar à esquerda lá na frente? Então a sua manobra certa começa agora, bem antes. É dar a seta e mudar para a faixa certinha assim que der. Com calma, sem correria e, o mais importante, sem dar susto em ninguém. Certo? Agora vamos para a prática. Como é que essa multa acontece no dia a dia? Tem umas situações que são clássicas, que os agentes de trânsito veem acontecer o tempo todo. Pensa assim, tem uma receita quase garantida para levar essa multa. Quer ver? Primeiro, estar lá na faixa da direita ou na do meio e, do nada, cruzar tudo para virar à esquerda. Erro clássico. Segundo, aquela costurada de última hora, sabe? Mudar de faixa já em cima do laço. E o terceiro, que é o mais perigoso de todos, forçar a passagem entre os outros carros para conseguir virar. Fez qualquer um desses três? Pronto, já configurou a infração. Mas calma aí! Como quase toda a regra, essa também tem as suas exceções e elas são bem importantes. A lei não é boba. Ela sabe que tem situações em que seguir isso ao pé da letra seria impossível ou até mesmo perigoso. Bora ver quais são essas exceções. A exceção mais óbvia é para veículos grandes. Pensa num caminhão ou num ônibus. Não tem como, fisicamente, ele fazer uma curva fechada à esquerda saindo só da faixinha da esquerda. Ele precisa de mais espaço, ele precisa abrir para fazer a curva. Nesse caso, claro, não é infração. É uma necessidade do tamanho do veículo. E tem mais, olha só. Se a própria rua tem sinalização no chão, aquelas setas, indicando que você pode virar à esquerda a partir de mais de uma faixa, aí tá liberado. E um detalhe super importante: se o motorista passa por cima daquelas faixas zebradas, as marcas de canalização para cortar caminho, aí a infração é outra, tá? É uma infração mais específica. A mesma coisa vale para entrar e sair de garagem, que também tem uma regra própria. E o que danado são essas setas PEN que eu falei? A sigla significa setas indicativas de posicionamento. Sabe aquelas setononas pintadas no asfalto, que mostram se daquela faixa você pode seguir reto, virar ou os dois? Então, são elas. Se essas setas autorizam a virada à esquerda de mais de uma faixa, aí a regra geral que a gente falou não vale. Bom, a gente já viu a regra, a infração,
as exceções, e no fim das contas, tudo isso se resume a um único princípio, uma ideia fundamental que é muito maior do que só evitar uma multa. É sobre dirigir de um jeito mais inteligente e, principalmente, mais seguro. E a dica de ouro, a grande sacada é essa aqui: previsibilidade. No trânsito, ser previsível é a mesma coisa que ser seguro. Quando você se posiciona com antecedência, você não está só cumprindo uma regra boba, você está se comunicando. Está mandando uma mensagem clara para todo mundo à sua volta. Para os outros carros, para os pedestres, para os ciclistas. Isso evita susto, diminui o estresse e, o mais importante, reduz muito o risco de acidente. No fim das contas, dirigir bem talvez seja menos sobre ter habilidade no volante e mais sobre ter empatia pelos outros, né? Fica aí a reflexão. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor, produzido por Jefferson Mendes do Nascimento.